Olá, sou o professor Sidney Silvério e dando seguimento às aulas conceituais de teoria dos jogos, nós vamos estudar no quarto encontro um exemplo de programação linear. Como vimos na aula anterior, a programação linear é uma das técnicas de pesquisa operacional. Algo que foi usado lá no século passado, nas grandes guerras, para otimizar o uso de recursos bélicos, de recursos militares, inclusive, como já mencionado na aula anterior, o radar para combate antiaéreo, ele foi desenvolvido graças ao uso da pesquisa operacional. Então, a partir da quarta aula, que é hoje, indo para o nosso quinto e último encontro, nós vamos trabalhar alguns exemplos gerenciais usando o solver do Excel, que é a tecnologia em que vamos fazer a programação linear. Então, olhando para todas as áreas da gestão, gestão, por exemplo, de marketing, gestão de recursos humanos, gestão de logística, gestão financeira, todas as áreas empresariais no âmbito da gestão, é possível nós fazermos modelos de otimização gerencial. Então, como colocado aqui para vocês, a gente vai trabalhar agora solução de problemas de programação linear. Nós vamos desenvolver uma atividade, considerando uma empresa que presta serviços para mídias sociais. Antes, porém, vamos deixar bem explícito os objetivos desta aula conceitual. Então, num primeiro momento, eu vou ensiná-los a habilitar o solver, que é um suplemento do Excel, que permite a programação linear. Nós vamos também, a partir do Excel, construir um modelo, como já mencionei, um modelo voltado para uma prestadora de serviço de mídias sociais. Nós vamos depois configurar os parâmetros desse modelo no solver e fazer o solver encontrar a solução. Se modelarmos de forma correta, ele vai mostrar quantos serviços a empresa precisa realizar, considerando os seus núcleos de trabalho, para obter o lucro máximo. E também nós vamos interpretar os resultados gerados pela ferramenta solver do Excel neste modelo gerencial. Ainda nós podemos gerar relatório de resposta, sensibilidade e também limites, considerando multiplicadores de Lagrange, que é a metodologia matemática que foi construída a programação linear. Você tem a função objetivo, você tem as variáveis de decisão, você tem as restrições, condição de não negatividade. Então você pega as informações do mundo real, um negócio de business, um case empresarial e transforma em notação matemática. Como já demonstramos no encontro anterior, nós trabalhamos com uma função, nós trabalhamos com equações e inequações. São as notações matemáticas utilizadas para programarmos os parâmetros no suplemento solver. Mas antes de iniciar a apresentação da ferramenta solver, eu quero compartilhar com vocês este pensamento do pai da administração moderna, Peter Drucker. Onde quer que você veja um negócio de sucesso, pode acreditar que ali houve um dia uma decisão corajosa. E isto é verdadeiro. Vivemos num mundo repleto de incertezas, um mundo repleto de situações em que nós temos riscos. Então você tem risco de mercado, risco de liquidez, você tem risco operacional, você tem risco de conformidade, risco legal, você tem risco de derivativo, você tem N possibilidades de risco. Mas a gente pode agrupar todos em duas grandes áreas: o risco financeiro e o risco do negócio. Para quem já estudou administração financeira, nessa disciplina nós trabalhamos os graus de alavancagem operacional, que tem uma relação com o risco do negócio, e os graus de alavancagem financeira, que tem uma relação com o risco financeiro, ok? Mas fato é que os empreendedores de sucesso, um dia, eles acreditaram num plano, acreditaram numa ideia, num sonho, e para transformar essa ideia em realidade, correram algum tipo de risco, tá certo? Então fica aí para a reflexão
nós temos que ir à luta. Por mais desafios e dificuldades que possam surgir, o ano de 2020, as consequências da Covid-19, da pandemia do novo coronavírus, acabou levando todos nós, trabalhadores, empreendedores, setor privado, setor público, a desenvolver várias habilidades novas. Inclusive, muitas empresas estão adotando o regime híbrido de trabalho. As pessoas vão fazer parte da carga horária na corporação e a outra parte no home office, em casa. Então, as empresas perceberam que o controle sobre os funcionários acabou sendo melhor, a produtividade aumentou e isso fez com que uma dificuldade potencializasse habilidades e resultados. Aqui na programação linear, os modelos que vamos trabalhar vai nessa direção. Você poder minimizar perdas, prejuízos, você maximizar lucros, rentabilidades. Então, é a ideia da modelagem, você encontrar ponto de máximo e ponto de mínimo, ok? Mas tudo começa com o modelo sendo construído na planilha eletrônica, né? Você pode usar o Excel, você pode usar outras planilhas, como o BR Calc. Mas aqui na aula nós vamos fazer o uso do Excel, tá certo? E para fazer a aplicabilidade, né, linkar a teoria com a prática, nós vamos considerar o problema do marketing digital. Então, nesse problema, a empresa ela tem o objetivo de determinar a quantidade ideal dos seus produtos ofertados, né? O nome da empresa que eu dei é Galactus Soluções Digitais, cujo objetivo é maximizar o lucro da empresa, tá certo? Então, ela presta serviços de websites e mídias sociais, utilizando a mão de obra em 3 núcleos de desenvolvimento, que nós chamamos, né, de alfa, beta e zeta. Então, esses 3 grupos internos da Galactus Soluções Digitais, eles trabalham simultaneamente para ofertar o serviço de websites e mídias sociais. Então, para que essa empresa obtenha um lucro máximo, quantas quantidades do produto A e B cada núcleo precisa produzir diariamente? Então, esta é a nossa problemática gerencial e que, usando o solver do Excel, nós vamos procurar encontrar a solução ótima, ok? Então, aqui uma planilha, um quadro ou uma tabela, como queira, em que nós temos as informações gerenciais planilhadas. Então, o recurso por unidade. Então, o núcleo alfa, ele leva 2 horas para produzir o produto A e 1 hora para produzir o produto B. Este núcleo tem disponível de recurso 2 horas de trabalho. O núcleo beta leva 1 hora para o produto A, que são os websites, e 2 horas para o produto B, mídias digitais, sociais. Eles têm disponíveis 2 horas. E o núcleo zeta, 3 horas para produzir um produto do tipo A e 3 horas para produzir um produto do tipo B. E o núcleo zeta tem 4 horas disponíveis. Bom, o lucro por unidade dia para o produto A é de R$3.000 e o lucro por unidade dia do produto B, R$2.000. Então, websites geram R$3.000 de lucro e mídias digitais R$2.000, ok? Bom, então nós vamos pegar agora essas informações e nós vamos transformar numa notação matemática, começando pela função objetivo que está à direita do quadro. Então, qual que é o objetivo matemático? É maximizar o lucro diário. Então, a maximização do lucro é dada por Z. Então, Z é igual. Eu vou chamar o produto A de X1 e o produto B de X2. Então, logo, Z é igual a 3, referente a R$3.000, que multiplica X1, produto A, mais 2, que simboliza os R$2.000, multiplicando X2, que é o produto B. Então, aí a gente já construiu a nossa função objetivo. Agora nós vamos colocar as restrições gerenciais para o núcleo alfa, beta e zeta, ok? Então, cada núcleo tem uma restrição de carga horária. Então, a gente, aí no meio, colocou na notação matemática. Então, restrição de horas do núcleo alfa. Então, nós temos ali 2 horas para o produto A. Então, 2 que multiplica X1, que é o produto A, mais
1 hora para produto B. Então, 1 vezes x2, 1 está invisível ali. Qual que é o máximo de recurso? 2 horas. Então, será menor ou igual a 2. Restrição de horas para o núcleo beta. Então, você tem 1 hora para o produto A, está ali, x1, mais 2 horas para o produto B. 2 que multiplica x2. A quantidade de horas são 2, então menor ou igual a 2. Aí, na sequência, restrição para o núcleo zeta. São 3 horas para o produto A, então 3x1 mais 3 horas para B. 3x2, menor ou igual ao total de horas disponível para esse núcleo, que são 4 horas. E aí a gente fecha com a condição de não negatividade. Concorda comigo que não existe produção negativa? Ou a empresa não produz nada, ou ela vai produzir alguma coisa. Então, x1 maior ou igual a 0 e x2 maior ou igual a 0, que é a quantidade de produtos de websites e a quantidade também de mídias digitais. Então, nós pegamos um problema gerencial, fizemos a coleta de dados, de informações, planilhamos. Num terceiro momento, a gente escreveu essas informações em notações matemáticas, função objetivo, restrições e as condições de não negatividade. O próximo passo é ativarmos o Solver, que é um suplemento do Excel, e na sequência nós vamos então construir a planilha de Excel com a função objetiva, as variáveis de decisão, as restrições, condições de não negatividade. E finalmente nós vamos chamar o Solver e modelar os parâmetros gerenciais para que o Solver, que é uma ferramenta tecnológica, possa transformar estas funções, equações e inequações matemáticas numa solução que nós chamamos de solução ótima. Então eu vou mostrar os prints das telas do Excel e na sequência eu vou para o Excel modelar passo a passo para que vocês possam depois, olhando o slide, também com o arquivo de Excel disponível, fazer a replicação do exercício, 1, 2, 3, 4, quantas vezes forem necessárias, para que você entenda esse modus operandi que nós estamos demonstrando até aqui. Então, lá no Excel, você vai colocar as notações matemáticas para a função objetivo, então, aqui é maximizar, sujeito a algumas restrições, que é a quantidade de horas disponíveis para o núcleo alfa, beta e zeta. E, finalmente, fechamos com as condições de não negatividade. Bom, pessoal, nós vamos então, a partir de agora, mostrar os prints de tela do Excel. Então, eu vou explicar passo a passo o que será construído usando a planilha eletrônica e o Solver, o suplemento. Então, inicialmente, nós temos a função objetivo. Então, a função objetivo nossa é maximizar o lucro, produzindo websites e mídias digitais. Então, aqui você tem a notação matemática que será colocado na célula C, na linha 8, na cor amarela destacada aí para vocês. Então, aí a gente vai colocar igual 3 que multiplica C10, que é a nossa variável de decisão websites, mais 2 que multiplica o C11, que é o nosso produto B, as mídias digitais, ok? Então, na função objetivo, é exatamente esta equação que nós vamos inserir em C8. Bom, nas inequações, vocês têm os limites das restrições. Lembram que o núcleo alfa, ele tem disponível 2 horas. Então, a produção de A e B está limitado a 2 horas. Aqui, na célula G14, nós vamos inserir esta restrição, ok? Então, nós vamos colocar igual 2 que multiplica a variável de decisão produto A, que está na célula C10, mais 1 que multiplica a C11, que é a célula referente à variável de decisão das mídias sociais ou mídias digitais. E perceba que aqui você tem as condições, que são exatamente menor igual e menor igual.
dessas duas restrições, ok? Aí nós vamos para o núcleo zeta e vamos fazer a mesma coisa, ok? Nessa célula G16, nós vamos colocar esta equação, tá certo? Qual que é o limite? Você tem 4 horas disponíveis para o núcleo zeta. E finalmente, nós temos aqui as condições de não negatividade, pois não há uma produção negativa, que você vai inserir para a variável x1, que é o websites, exatamente nesta célula. E depois para mídias sociais na última célula, na coluna G, e todas elas são menor igual a zero. Você não tem uma produção negativa, ok? Bom, uma vez que você colocou as fórmulas matemáticas da função objetivo, das restrições e condições de não negatividade, aqui na planilha de Excel, nós vamos passar aí aquilo que eu mencionei. Então aqui, ó, a função objetivo, para que você depois refaça na sua casa, na C8, na sequência, aí vai restrição por restrição, aqui a restrição de horas do núcleo alfa, depois você tem restrições de hora para o núcleo beta, restrições de hora para o núcleo zeta e a primeira condição de não negatividade referente a produto A websites, que é o x1, e nós fechamos o modelo com a condição de não negatividade para o produto B mídias sociais, x2. Feito isso, nós vamos na aba Dados ativar o solver. Então, a função objetivo, ela será vinculada a C8. Depois você diz se é para maximizar ou minimizar. Nós vamos maximizar o lucro, ok? Aí, as variáveis de decisão, você vai colocar aqui, ó, as células de variáveis de decisão, que é exatamente C9 e C10. E depois, aqui dentro, nós vamos inserir todas as restrições, que são aquelas inequações. E uma vez que você coloca tudo, você vai bater neste botãozinho, resolver, e o solver vai gerar a resposta, o resultado. Quantos produtos tipo A e tipo B são necessários para o lucro máximo da Galactus mídias sociais, ok? Então, aquilo que eu mencionei, né? As células variáveis estão relacionadas a C10 e C11. E aí, cada restrição. Aquilo que a gente colocou lá no Excel, nós vamos agora reproduzindo no solver. Então, nós temos a primeira restrição, que está relacionado à quantidade de horas de alfa. Depois, você tem todas as outras restrições lançadas e as condições de não negatividade. Então, alfa, beta e zeta estão aqui e as condições de não negatividade, tá certo? Aí o modelo construído totalmente no solver, função objetivo, maximizar, variáveis de decisão e as restrições com as condições de não negatividade. Vai bater resolver e aí você chegará neste resultado. A solução ótima seria 3,33, como a gente está trabalhando com 1.000, seria R$ 3.330 o lucro máximo a ser produzido. E aí as quantidades de X1 e as quantidades de X2 que saíram aqui. E olha que interessante, para obter o lucro máximo, a Galactus ela estaria usando as 2 horas de 2 disponíveis para o núcleo alfa, ela estaria usando 2 horas das 2 disponíveis para o núcleo beta e também estaria utilizando as 4 horas das 4 disponíveis para o núcleo zeta. Olha que show de bola! Então você consegue modelar qualquer problema gerencial usando o solver do Excel. E como que a gente interpreta os resultados? Então o Z é o valor do lucro máximo, a solução ótima encontrada. Então 3,33 mil por dia.
E lá nas variáveis de decisão sai a quantidade de websites e a quantidade de mídias sociais ou mídias digitais, ok? Obviamente que aí você tem um valor fracionado que você precisa fazer que eles se transformem num número inteiro. Então você vai truncar com nenhuma casa decimal para transformar com casa decimal igual a zero. Bom, feita a explanação teórica, print de tela por print de tela, eu vou agora para o Excel resolver este modelo passo a passo, desde a ativação do solver até chegarmos à solução. Bom, esta planilha será liberada para você no ambiente virtual de aprendizagem da Unicesumar para que você faça os exercícios em casa. Replique quantas vezes forem necessárias para o aprendizado, ok? Então, aqui nós temos as respostas, eu vou deletar tudo que a gente construirá do zero, ok? Então, na cor amarela de células, nós temos a inserção de equações e inequações matemáticas. Então, você vem aqui primeiramente em arquivo, opções, suplementos, você vai marcar solver, ir, vai ativar solver, ok. Espera um pouquinho, está sendo processado. Aí na aba dados, o solver já apareceu ali, beleza? Ó, que lindinho. Então vamos fechar e começar do zero. Então, inicialmente, pessoal, nós vamos lançar a função objetivo. Então, 3x1 mais 2x2. Conforme a gente vai avançando, eu vou mudando de cor. Então, beleza? Z igual a 3x1 mais 2x2. Então, é aqui, ó, no C8, igual 3, asterisco, eu estou multiplicando o quê? A C10, que é o x1, ou o produto A websites, mais 2, que multiplica C11, que é a quantidade do produto B, mídias sociais, x2. Dou um Enter. Então, beleza. Colocamos aí a equação da função objetivo, que é maximizar o lucro. Agora, nós vamos construir as restrições e condição de não negatividade. Então, igual, a primeira restrição é multiplicar 2 horas que o núcleo alfa leva para produzir websites vezes a variável de decisão websites, mais C14, que é 1 hora que o núcleo alfa leva para produzir mídias sociais, vezes a variável de decisão mídias sociais, que está na célula C11. Ok. Então, lançamos a primeira restrição. Então, vamos marcando aqui também. Agora, nós vamos lançar a segunda restrição. Igual C15 vezes C10 mais D15 vezes C11. Vamos agora colocar a terceira restrição. Então, primeiro vamos marcar aqui, né? Terceira restrição é referente ao núcleo zeta. Então, nós vamos multiplicar C16 pela variável de decisão websites, que está na C10, mais D16 vezes a variável de decisão mídias sociais, que está na C11, ok? Bom, colocamos as restrições, ó, perceba que está tudo menor ou igual, conforme ali, ó, menor ou igual 2, menor ou igual 2, menor ou igual 4. Menor ou igual 2, menor ou igual 2, menor ou igual 4. Agora as condições de não negatividade. Então na G17 você vai colocar igual e clicar em C10, referente à variável de decisão websites. Igual, você vai clicar em C11, que é a nossa variável de decisão de mídias sociais. Ok. Bom, a partir das equações e inequações inseridas aqui na área amarela, nós vamos então chamar o solver. Aba dados, solver. Então aqui, ó, definir o objetivo. Aí você vem na C8,
que é onde está colocada a equação da função objetivo. O objetivo é maximizar, então aqui, células variáveis C10, C11, e vamos adicionar as restrições. Ó. Então vamos uma por uma. Lado esquerdo, menor ou igual, lado direito, adicionar. Aí você arrasta para baixo para não se perder, ok? Então, ó, lado esquerdo, menor ou igual, lado direito, adiciona. E vai arrastando. Lado esquerdo, menor ou igual, lado direito, adiciona. Arrasta. Agora, condições de não negatividade. Lado esquerdo, menor ou igual, lado direito, adiciona. Arrasta. Lado esquerdo, menor ou igual, lado direito. Como é a última, agora você bate OK. Os parâmetros do solver foram modelados. Vamos pressionar resolver. E não resolveu. Vamos chamar o solver de novo e vamos revisar o que nós fizemos. Eu já vi onde está o erro. Ó, bem aqui, ó, na condição de não negatividade, para você não ter uma produção negativa, então a gente vai alterar. Eu deveria ter mudado para maior ou igual, ok? E a segunda condição de não negatividade agora para mídias sociais, alterar, maior ou igual, ok? Resolver. Perfeito. Então, um erro pontual para que, de repente, ao acontecer com você, já sabe como proceder, beleza? Então, está aqui, conforme o nosso gabarito. R$ 3.330, a solução ótima, o lucro máximo, que a nossa empresa Galactus Mídias Digitais consegue obter usando os 3 núcleos de trabalho, alfa, beta e zeta, para produzir websites e mídias sociais. Ok, pessoal? Então, estamos chegando ao término dessa 4ª aula conceitual, em que nós apresentamos a vocês a ferramenta Solver, que é um suplemento do Excel e que é poderosa para que você construa pequenos modelos. Se você trabalha, por exemplo, com uma indústria robusta, se você vai, por exemplo, à indústria de petróleo, à indústria aeronáutica, uma agroindústria muito robusta, então a gente tem várias no Brasil, como Brasil Foods, JBS, Minerva. Seria necessário o uso de outras ferramentas tecnológicas, como é o caso do MATLAB, Scilab ou Octave, que aí são ferramentas para funções matemáticas parrudas que vão conseguir processar os modelos mais complexos. Na região de Maringá, existe uma indústria de abate de aves, que um professor colega na Universidade Estadual de Maringá, ele desenvolveu um modelo para o manejo da criação de pintinhos até se tornar o frango para o abate. Até quando eu acompanhei o desenvolvimento deste modelo de programação linear para essa indústria, ela já tinha mais de 1.300 restrições. Aqui a gente usou 3 restrições e 2 condições de não negatividade. Agora imagine um modelo robusto igual esse que eu acabei de mencionar, que você tem, dadas as necessidades gerenciais, mais de 1.000 restrições. Aí o Excel acaba tendo dificuldade para rodar um modelo muito complexo com muitas variáveis. Aí o MATLAB, Scilab e Octave são mais recomendados, beleza? Pessoal, forte abraço e até a nossa 5ª e última aula conceitual.